Você também gosta de soluções criativas para certas questões na sua casa, no seu ambiente, às vezes de trabalho, no seu barco, por que não? Hoje estamos aqui na Habitare Design, projetando novos tempos. Priscila Balula, Olá. Priscila, tudo bem? Tudo ótimo. Bom ano novo, né? Bom ano novo. Primeira matéria do ano, a gente já começa... Feliz de estar aqui mais um ano com vocês. A gente já começa pensando em boas soluções. Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo que comentou a questão das intempéries, o tempo anda chovendo muito, e aí aquele móvel que fica em área externa, um móvel planejado, que fica no espaço gourmet, nas varandas, nos terraços, ele falou: Cláudio, é uma complicação, tem uma peça lá que estava estufando e ele estava brincando, não tem solução. Eu falei, mentira, tem solução. Sim, né? Temos aqui a solução, né? Então hoje a gente traz para os moradores, para as pessoas que passam, né, com situações semelhantes a essa, uma solução que resolve e que permite que móveis planejados, né, móveis para esses ambientes possam ser móveis bonitos também, móveis que se assemelham muito com os móveis planejados em madeira, né, em MDF, mas que também tem a beleza e a funcionalidade de você ter móveis resistentes a essas intempéries todas, né? A gente já deixou, eu já quis mostrar, começar essa nossa brincadeira mostrando, eu até mostrei para o meu amigo aquele vídeo que vocês fizeram aqui, que viralizou totalmente. Né? A nossa auxiliar aqui fazendo literalmente os armários. É o que muitas pessoas acabam tendo vontade às vezes de fazer, né? Muitas vezes a gente encontra profissionais, né, da limpeza aí que gostam de usar água, porque acreditam que só lavando que você consegue ter uma limpeza mais eficiente. E, de certa forma, a gente acredita que em alguns ambientes realmente isso é importante, né? Churrasqueira, principalmente. É verdade, né? Então, além de pegar gordura, a gente está em área externa e aqui no litoral. Se você não tomar cuidado, tem mofo, né? Tem uma série de outras questões que só mesmo, né, passando aquela VAP mesmo, braba, para tirar todo o excesso. Agora, realmente a Noca tem essa grande novidade que permite deixar debaixo d'água o móvel. Claro que a gente vai fazer isso toda hora. Literalmente, né? A gente tem aqui exposto, inclusive, esse aquário que mostra efetivamente a possibilidade de você ter um móvel imerso à água e ele vai resistir, né? Então, assim, é mais do que a prova de que ele tem essa função, né, muito bem executada pelo material do polivinil. Né, o polivinil que permite esse produto estar, né, submerso à água. E não só isso, né, Cláudia? A gente também tem aqui no litoral um problema muito sério, que são os cupins. Né, justamente pela umidade que atrai, né, eles conseguem ter o seu aumento aí em função da umidade. E é um fator que a gente encontra em muitos apartamentos que ficam fechados, muitas vezes, e que é uma praga e que acaba acometendo os móveis dessas pessoas. E acabam tendo até, por mais que muitas vezes a gente encontra pessoas que cuidem bem, mas se no prédio existe outros apartamentos que estão infestados por essa praga, acaba de tempos em tempos você tendo o risco de ter essa invasão de novo. Então, você tendo uma opção de um móvel que vai atender a necessidade e também te permitir não se preocupar com essa questão também ajuda. Então, nos permite deixar debaixo d'água. É antibactericida também, né? Sim, bactericida também, né? Clínicas, para hospitais. Acaba né? Ele é funcionando. resistente ao produto de limpeza, que é de alta utilização, né? E um produto que é necessário para poder manter a esterilização desses ambientes. Então ele tem essa resistência já testada no Inmetro,
para que ele possa estar sendo limpo com essa frequência. Já dá para a gente imaginar que isso é anti-chama também, né? Sim, também. E, claro, sustentável. A gente hoje é palavra de ordem no mundo, sustentabilidade. Que é um outro apelo que é muito legal, porque hoje você tem um móvel que você tem a possibilidade dele ser 100% reciclável. Então, depois de um certo tempo, você cansou, você quer mudar as cores, você quer mudar o teu projeto, a Noca recompra, né, esse material e te traz aí um crédito para você fazer um novo projeto. Que legal isso, hein? Agora, eu vou sair um pouquinho da Noca, né? Porque aqui na Habitat Design a gente tem outras soluções que entram nessa linha do sustentável, né? Que, além do polivinil, os poliestirenos, os outros materiais vinílicos, né? Que acabam trazendo um outro conceito. A gente acabou agregando, né? Porque quem busca um produto que tem essa resistência de praia, né? De locação, porque isso também é bem legal para quem faz locação de imóveis que não quer ter dor de cabeça. Então a gente acabou trazendo aí outras opções de produtos, tanto no piso vinílico, né? Que é um piso, piso vinílico padrão que a gente está habituado. Vocês estão acostumados, a gente tem também para completar os nossos projetos. Temos aqui os deck, né? Que é um deck que também tem esse apelo que não é madeira, né? Gente, totalmente leve, fácil de instalar. Sinceramente, você bate o olho e é madeira, né? Sim, sim. É claro que muita gente prefere a madeira por N motivos, mas é uma opção excelente, não é? Para resolver certas questões. Sim, porque a madeira ela tem a beleza que é incontestável, né? A beleza de um deck de madeira. Porém, você tem uma manutenção que ela é necessária com mais frequência. E aí aqui a gente tem um produto que você pode ter ele por muito tempo, no tempo, né, sol, e você não vai ter manutenção. De piso a gente já falou, mas também vamos pro teto, né? Sim. É uma outra solução. São os tetos vinílicos, que além da leveza, né, que você tem a possibilidade de você fazer esse revestimento de teto. Nós temos aqui, inclusive, para mostrar depois para vocês, eles têm essa possibilidade de ter essa leveza e também a resistência de umidade. É uma solução que traz esse aconchego, né, da madeira ou de uma cor também que traz essa possibilidade e que tem essa função também de ser resistente, né? Você tem um gesso hoje, você tem uma infiltração, acaba tendo uma manutenção. O teto vinílico te permite também não ter essa preocupação. Não tem filtração, mas se acontecer, que a gente esteja prevenido. Eu sei que muita gente deve ficar se perguntando se esse móvel em polivinil, né, ele... Claro, a gente está falando de resistência, mas será que aguenta peso? Toda a estrutura que a gente pode imaginar, se imaginaria para determinados projetos? Nesse espaço gourmet aqui temos um belo exemplo. É uma dúvida muito peculiar, né? Porque quando a gente fala de polivinil, as pessoas que visitam o showroom ou que tocam no produto, é um produto super leve e que, de certa forma, acaba sendo percebido uma certa fragilidade. As pessoas falam, nossa, mas será que isso é resistente mesmo? E a gente tem um exemplo perfeito aqui para mostrar que ele tem uma resistência, que a gente tem aqui uma pedra apoiada completamente no polivinil. Completamente em cima do... Não tem nenhuma estrutura de alvenaria suportando isso? Não, a estrutura que nós fizemos aqui, depois a gente pode até mostrar melhor, mas é uma estrutura feita no próprio polivinil. Então isso também acaba sendo uma solução para os projetos que precisavam fazer base ou que chegava lá, precisava conferir a base ou preparar essa base antes. Então a gente consegue preparar a base no momento da instalação dos móveis. Então
solucionamos também essa questão de facilidade no projeto também. Agora eu percebi de uma maneira interessante que aqui o polivinil está vindo até o chão, né? Até o piso diretamente, né? E aquelas senhorinhas que adoram então jogar água iam já ficar nervosas imaginando que jogando água aqui poderia estragar o material. Nesse caso é o polivinil, não estraga mesmo, vai estufar, se fosse um MDF, né? Quase sempre, quando é um móvel em MDF ou MDP, né? Outras, ele vai ter sempre um pezinho, né? É uma base, ele vai ter uma base ou base de alvenaria para não ter contato direto, né? Então, assim, para bares, né, uma solução muito legal para ambientes que têm uma circulação alta de pessoas e que necessitam de uma lavagem, de uma limpeza que acaba tendo né, um contato com água, e isso acaba tendo uma solução também bem legal. Aí fica outra dúvida, será que aquela estrutura que eu tenho no móvel planejado, que a gente está habituado a usar, né, será que eu vou conseguir fazer do mesmo jeitinho aqui com o polivinil? E eu já estou vendo aqui que a estrutura de porta, ferragens, a estrutura interna do móvel, todo ele a gente repete, replica o mesmo formato, vamos dizer assim, que a gente tem num planejado padrão. Sim. Exatamente igual. Existem sim algumas limitações, né? Então, assim, é um produto que, diferentemente do outro material que a gente trabalha, que é a Boa Vista, que tem a liberdade de edição, né, nos projetos, milímetro a milímetro, aqui a gente tem algumas limitações de medidas. Tá. Então, ainda assim, obviamente, pela forma que as peças são construídas, elas precisam ter algumas medidas que são, né, específicas, mas que não te limitam tanto no assim, projeto. Né? A gente consegue, de certa forma, compor aí o projeto, criando, de repente, algumas soluções quando as medidas precisam ser, né, atendidas. Aí eu acho legal, né, vou até pedir para o Jorge mostrar para a gente um pouquinho, né, a própria estrutura de ferragem que a gente tem interna, né? Em inox, né? Que é o próprio inox. A gente usa todas as ferragens em inox, que tem, né, esse apelo também da resistência, com amortecimento. Quer dizer, tudo aquilo que você tem no móvel planejado padrão, a gente replica, consegue replicar com relação às ferragens, o próprio design, né? Porque eu consigo seguir uma linha bem legal. Consigo fazer as gavetas, né? Sim, as gavetas. Do mesmo padrão que a gente está acostumado. Nesse caso, a gente usou as corrediças invisíveis. Do mesmo jeitinho, quer dizer, nada, a gente não se perde nada. Por isso você fala a questão estética, né? Que atende perfeitamente dentro de qualquer projeto. Principalmente uma área externa, os espaços gourmet, a gente gosta de receber. Essas áreas, né, que são abertas, né? Fizemos então recentemente uma cobertura com 3 áreas gourmets, onde os moradores utilizam e que nem sempre tem o mesmo cuidado que uma residência. Então a gente percebeu que mesmo com o vazamento que havia ali do sifão, que é um ponto que acontece, né? A gente sabe que muitos acidentes como esse ocorrem, né? E olha, gente, às vezes a gente não percebe. Esses dias mesmo, na pia de casa, eu fui perceber que tinha um pequeno vazamento e aquilo, quando ele escorre lá atrás e às vezes até você perceber... Quando você viu, já contaminou o móvel, já estragou completamente, principalmente pensando num móvel com MDF, MDP, né? E aí você vê, o móvel está todo apodrecido, estragado, e você não percebeu. Quer dizer, a gente aqui percebe que são possibilidades muito inteligentes, né? E eu acho que uma outra super jogada, eu vou pedir para olhar essa parte superior do armário, né? São as telas, né? Que são as telas. Essas portas ventilam. A gente tem algumas possibilidades de telas que também ajudam bastante na composição dos projetos. Tem cores, né, de telas que dão para ser compostas aí no decorrer do desenvolvimento do projeto, mas que trazem tanto esse respiro, que é importante, como também, de certa forma, ela protege, porque a poeira não entra com tanta facilidade, porque elas são bem, né, fechadinhas. Então, tem essa opção
de composição. E se você tem um espaço de frente para o mar, por exemplo, né? Aí a pessoa às vezes coloca vidro. Né? O vidro, naturalmente, de frente para o mar, a gente sabe exatamente como fica, né? Tem que ter uma manutenção, né? A moça que ajudava em casa, ela sempre dizia: seu Cláudio, termino de limpar uma porta, a outra porta já está totalmente embaçada. É uma realidade. Que aqui a gente tem uma solução bem inteligente. E pensando na Era Gourmet, a gente pensou aqui em deixar um espaço para chopeira. Porque a chopeira, ela precisa de respiro, né? É um lugar que normalmente acaba molhando no momento da manutenção, da instalação, o risco de acidentes como esse acontecem, e fica uma solução também que tem esse respiro que é importante e necessário para a instalação de chopeiras nas áreas gourmets aí dos projetos. E você não precisa ficar com a parte toda exposta ou, na verdade, ter usar um outro tipo de material para esse respiro, né? Sim. E aqui esteticamente fica super bem composto, mas resolve essa questão técnica e funcional e absolutamente necessária, né? Dá para a gente usar no dormitório também, se eu quiser? Claro que a gente está falando, né, de áreas gourmet, que vão molhar mesmo. No dormitório a gente não vai ensopar um dormitório. Mas antes do dormitório, temos essa sala aqui que a gente usou, inclusive a madeira, porque na composição da Noca a gente tem os painéis em polivinil, né, as telas, também como uma forma de compor, e a madeira natural mesmo. Então, existe a possibilidade da gente compor no desenho a madeira, né, de forma natural, que também é resistente à água, né? Madeira tem essa possibilidade também. Então, a gente tem essa ferramenta a mais também. Inclusive, quem tem barco, né, esse design interno do barco pede materiais mais leves, né? E isso é uma possibilidade bem legal, né? Pela leveza, durabilidade. O projeto feito com o polivinil chega a ser 70% mais leve do que um projeto em madeira naval. Isso mexe diretamente com o desempenho da própria embarcação, não é? Exatamente. Tem uma leveza que permite, né, um consumo menor de combustível e um desempenho, né, com certeza mais eficiente da embarcação. Eu tô achando que esse é o móvel do futuro, hein, Priscila? Porque a gente tem a questão da sustentabilidade, essa questão estética e naturalmente indo para possibilidades criativas, não é? Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma composição muito próxima do que a gente está acostumado, né? No móvel padrão, espelho, porta de correr, não é? Toda a parte interna, incluindo gaveteiro, do mesmo, segue a mesma linha, e dá para a gente perceber a leveza, né? Resistência, e tem uma resistência mecânica interessante também, né? Toda a parte interna, né, é feita uma estrutura em metalon que faz com que seja mais resistente, inclusive anti-empeno, né, das prateleiras. Esse é um outro ponto que se pensa bastante aqui, né? E essa leveza, não é? Porque ali nós vimos um tom mais cinzentadinho, né? Aqui tem um padrão branco, tem um padrão em preto também? Tem preto, tem um cinza. Tem outras, cria outras possibilidades. Você tem um móvel completinho, do mesmo, dentro daquela linha que a gente já está acostumado com um planejado padrão. No entanto, e uma coisa que quem nos procura também, que tem problema de alergia, ácaro, é uma solução que para essas pessoas que têm essa dificuldade, né, de ter um local que você não tem aquele cheiro, não tenha bolor, então isso também foi um atrativo para alguns dos projetos que a gente tem feito também. Porque certamente
a madeira, né? Madeiros compensados, MDF, MDP, todas elas, na verdade, absorvem a umidade, né? Em um dado momento vai ter um pouco... Se não tiver um cuidado, né? Você acaba tendo... Então, para algumas famílias que têm esse problema e que, de repente, o imóvel fica muito tempo fechado, essa é uma que boa aí sim a gente tem essa solução. Priscila, e só para a gente fechar, eu queria mostrar um pouco dos padrões que a gente tem. E naturalmente, a gente estava falando um pouquinho de limitações, mas essas limitações já foram reduzidas, porque a primeira vez que a gente conversou, nós tínhamos esses 6 padrões. Sim. Né? Madeirado mais escuro, esse quase ebanizado, né? Aquele tom um preto, mas a gente vê os veios de madeira, né? Esse mais acinzentado, mais claro. E esse quase um carvalho, né? Branco, cinza, mais escuro. Aí que felicidade, porque e agora já vem outros tons legais, né? Assim, estão sempre trazendo aí novidades. Acho que é importante lembrar que como é um produto novo, a todo momento a gente está atualizando aí algumas questões. E agora a gente recebeu essa padronagem que vai permitir uma elaboração de opções maiores, né? Dá até um toque de sofisticação, né? Porque aqui tem metalizado, que muitas vezes você vê só naquele planejado de alto padrão. Boa Vista, por exemplo, Sim. A gente está acostumado a ver padrões bem próximos também aí, né? Então se amplia novamente possibilidades para projetos. Tem a composição, né? Porque a gente precisa dessas bordas que fazem né, a estrutura, o acabamento das peças, que podem ser também feitas composições diferentes. E ainda tem o tapete prova d'água, que também é uma outra opção que nós temos para compor o projeto. Então, numa sala que é área externa, também existe o tapete que é feito, né, por medida para a área externa. Isso é sob medida. Faça o tamanho que você quiser. A gente faz o projeto, desenha e ele vem na medida que for necessário. Só para a gente fechar, para você não esquecer, porque sim, Noca não existe nada igual a esse produto. Pode molhar, a gente já comprovou isso, né? Portanto, não mofa, não perde a forma original, aquela história de empenar a peça, isso não vai acontecer e dá para lavar mesmo, né? De verdade. Joga VAP e boa o negócio. Sem bactérias, quer dizer, agentes bactericidas e que impede essa proliferação de fungos, bactérias, tudo que a gente quer. Para academias, né? Para clínicas. Clínicas, então, academias, dá para pensar novamente em outras possibilidades. Embarcações, a gente não pode esquecer desses também, né? Proteção anti-chama, né? Isso é muito importante, né? Não propaga chama e, claro, lembrando que é sustentável. E um ponto importante é que a gente tem, então, uma referência, né? Que a Noca faz parte do grupo Sierra Móveis, que está aí no mercado há mais de 30 anos, trabalhando com móveis de alto padrão, qualidade. Então a gente tem todo esse histórico aí da empresa que está por trás, né, de tudo isso, que é o Grupo Sierra. 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. Na verdade, quem dá essa garantia sabe exatamente o que está fazendo, né? Na questão, no quesito qualidade, durabilidade desse produto, né? Eu estou absolutamente fascinado com possibilidades criativas para aqueles projetos incríveis. 2025 está aí, a gente quer inovar e, naturalmente, com Habitat Design, porque projetando novos tempos. Tempos.